Eu sou Sandro Silva Nascimento, discente do curso de Educação Física, ministrado pelo IFBA, campus de Ilhéus. Vou apresentar para vocês, ou reconstruir, o jogo As 5 Marias, que é executado com 5 pedras, que representam as 5 Marias. É um jogo que a gente vai utilizar muito as mãos, principalmente uma das mãos. Esse jogo vai nos ajudar na coordenação motora e também, no caso, na construção hipotética mental de esquemas para tentar efetuar a melhor maneira de conseguir executar o movimento, o lançamento da pedra e o recolhimento da pedra da mesa ou do chão, que seria, nesse caso seria o chão, mas aqui vamos utilizar uma mesa. Esse jogo ele consiste em 12 fases. Isso faz com que a criança se aproprie das regras, ela consiga mentalizar as regras do jogo. A primeira fase, nós vamos usar 5 pedras mais ou menos do mesmo tamanho. Poderíamos utilizar 5 saquinhos preenchidos com arroz ou feijão. Esse jogo ele é apropriado para crianças na faixa etária de 7 anos, mas crianças mais jovens também podem se aventurar no jogo e assim adquirir melhor habilidades motoras e cognitivas. A primeira fase do jogo, onde nós vamos pegar as pedras, lançar ao chão, que aqui no caso a gente vai estar utilizando a mesa. Vamos ter que escolher uma das pedras, lançá-la ao alto e com a mesma mão recolher uma por uma das pedras que está aqui sobre a mesa, que poderia ser o chão. Esse jogo pode ser utilizado ou praticado em pequenos grupos. Nessa fase, nós podemos depositar a pedra em um outro espaço. Havendo erro, passa-se a vez para o próximo jogador. Havendo erro, passa-se a vez para o próximo jogador. Executamos a primeira fase, nesse caso. Sempre que houver o erro, se a pedra que lançada para cima cair, você não conseguir pegar ela ao mesmo tempo, passa-se a vez. Se você lançou a pedra, mas não conseguiu pegar a pedra do chão, passa-se a vez. Após efetuar a primeira fase, conseguindo recolher cada uma das pedras ao lançar a outra para cima, passa-se a segunda fase. Nós vamos jogar as pedras. Nessa fase, vamos escolher uma pedra para lançar para cima e temos que recolher 2 pedras de uma só vez. Efetuando esse movimento, nós vamos passar para a terceira fase. Na terceira fase, a gente vai ter que recolher 3 pedrinhas, mas como são 5 Marias, você vai jogar as pedras. E aí você vai escolher uma das pedras, lançar para cima. E aí tem que pegar agora, pegou a primeira, uma pedrinha, e agora tem que pegar as 3 de uma vez. Essa é a quarta fase. Precisamos lançar uma pedra para cima e pegar as 4 de uma vez. Percebeu que a criança vai lançar as pedras no chão para que as 4 pedras fiquem o mais próximo possível, para que ele escolha uma delas e lance para cima e assim efetue e consiga efetuar a pegada das pedras na mesa, aqui no caso a mesa, que seria no chão. E aí, efetuando esse movimento, a criança ou o jogador passa para a próxima fase. Havendo qualquer erro, passa-se a vez para o próximo jogador. E aí vamos para a quinta fase. Quinta fase, o jogador ou a criança vai ter que pegar todas as pedras em suas mãos, em uma das mãos. Ele vai ter que estar com todas as pedras, lançar uma para cima
passar o dedo no chão, como eu fiz, né? E segurar a pedra. Não havendo nenhum erro, ele vai passar para a sexta fase. Essa é a fase, uma das fases mais fáceis, né? A quinta fase é uma das mais fáceis. A regra é jogar as pedras com uma das mãos, escolher uma das pedras, lançar para cima, lança novamente e deposita a pedra novamente. Pega uma pedra, lança novamente, pega a pedra, lança novamente, pega a pedra, lança novamente, executou a sétima fase. Se não houver nenhum erro, avança-se para a oitava fase. Percebemos que há regras diferentes para cada fase. Isso trabalha o desenvolvimento cognitivo da criança, fazendo com que ela se aproprie das diversidades de regras que é o que nós vivenciamos todos os dias na sociedade. Então agora vamos para a oitava fase. Fase, também conhecida por fase do túnel, o jogador deverá efetuar uma travezinha ou túnel, né? Com uma das mãos, ele joga por cima as pedras, escolhe uma das pedras e tem 3 tentativas para poder fazer as pedras, uma por uma, passe por dentro do túnel. Efetuada a oitava fase, passa-se para a nona fase. A nona fase é conhecida por bico de pato. Nós vamos lançar as pedras no chão, entrelaçar os dedos e com os dedos indicadores, que será o nosso bico de pato, pegar as pedras uma por uma, lançar para cima e depositar dentro da mão. Uma por uma, lançar para cima. Havendo erro, passa-se a vez. Vamos dar continuidade aqui para demonstrar para vocês como se executar a atividade. Uma de nossas pedras está se dissolvendo em nossas mãos, pois é uma pedrinha bem fraca, essa é bem frágil, essa pedra. Efetuando todo esse processo, nós avançamos para a 10ª fase, de 12 fases, faltando apenas 3 fases. Fitazinha na nossa pedra que está se dissolvendo, para poder concluirmos o jogo. É a 10ª fase, a chamada fase da mão aberta. Nós vamos apoiar uma das mãos na mesa ou no chão e lançarmos as pedras à frente da mão. Escolhermos uma, teremos 3 tentativas para colocarmos cada uma das pedras dentro dos encaixes dos dedos. Uma tentativa, 2 tentativas, uma tentativa, 2 tentativas, uma tentativa, 2 tentativas, 3 tentativas, uma tentativa, 2 tentativas, 3 tentativas. Nesse caso, vou tentar novamente para apenas executarmos as tarefas. Aqui temos que fazer o seguinte: ao final da prova, prendemos as pedras nos dedos e erguê-las. Efetuando as 3 tentativas e colocando as pedras entre os dedos, nós estaremos avançando para a 11ª fase. Lembrando que essas pedras são um pouco grandes para a minha mão, então as crianças também têm que ter as pedras um pouquinho menores. Nós não conseguimos adquirir as pedras um pouco menores, por isso estamos tendo um pouquinho mais de dificuldade para executar alguns movimentos que precisam de uma pedra menor ou de um objeto de menor tamanho. Essa é a 11ª fase, também conhecida por fase da tesoura ou fase da tesourinha. Nós vamos pegar as pedras com uma das mãos, lançarmos no chão e, com a mão virada para baixo, utilizarmos 2 dedos para pegarmos a pedra, lançar para cima e pegar com a mesma mão. Nós podemos depositar a pedra apanhada, as pedras apanhadas, em um local separado ou na outra mão. E vamos continuar a brincadeira. Você pode lançar mais alto.
E aí, vamos avançar para a próxima fase. Percebe-se, no lançar das pedras, que a criança pode ter alguma dificuldade em lançar a pedra muito baixo e pegá-la, porque a coordenação motora da criança vai ser um pouco menor. E aí a criança vai trabalhar as suas estruturas cognitivas e mentais ao ponto dela perder, assim que ela comete o erro e ela fica esperando a sua vez novamente, ela já vai pensar como efetuar aquele processo de lançamento, de pegar a pedra e lançar para cima com uma quantidade de força ou uma intensidade de força maior a pedra para cima, para que ela tenha maior tempo para poder virar a mão, abrir e apanhar a pedra. Ou seja, a criança vai estar trabalhando suas estruturas mentais e hipotéticas para poder efetuar o lançamento e a pegada da pedra com melhor precisão. Ela vai lançar a pedra com mais força, a pedra vai um pouco mais alto, para ela conseguir ter tempo para poder virar a mão e apanhar a pedra. Esse jogo ele trabalha também as questões de desenvolvimento das estruturas cognitivas e mentais formuladas nos conhecimentos de psicologia trabalhados por Vygotsky e Piaget. Vamos agora para a 12ª fase, ou a última fase. É a 12ª fase, ou a última fase. O desafiante que conseguir concluir essa fase primeiro será o vencedor. Não haverá prêmio, mas haverá o vencedor da disputa. Percebemos que existe 12 fases, é uma quantidade bem significativa de fases, onde a criança vai trabalhar suas estruturas mentais para lembrar das fases e das regras, principalmente, de cada fase, para executá-las com perfeição, bem como os movimentos, para que ele não consiga errar. Então, essa é a fase também conhecida por bico de papagaio, onde vamos lançar as pedras no chão, entrelaçar os dedos. Agora não vamos usar o bico de pato, é o bico de papagaio, que é esse bem pequenininho aqui, que são os dedos mindinho, para pegar a pedra. Olha, a minha mão é bem pequena para o tamanho da pedra. Lançarmos para cima e pegar com a mão. Percebe-se que é preciso de um pouquinho de desenvoltura e coordenação motora para fazer o processo, todo o processo. Então a criança vai trabalhar essas questões mentais, pois se ela lançar a pedra muito fraca, com pouca força, ela não vai conseguir pegar. Então ela vai pensar como lançar essa pedra mais alto para poder estar conseguindo pegar essa pedra, efetuando com sucesso, sem erro, todo o processo. O participante é o vencedor. Nós percebemos aqui que é um jogo divertido, competitivo e lúdico, e também nos fornece condições de aquisição de melhor coordenação motora, bem como uso de intensidade de força para lançar as pedras, também avanço no que diz respeito, ou seja, desenvolvimento, quero dizer, desenvolvimento nas estruturas mentais e cognitivas da criança, pois ela vai ter que pensar como lançar as pedras, de que modo ela vai lançar as pedras no chão, para que essas pedras fiquem mais agrupadas, um pouco mais separadas, para poder ela estar efetuando todo o processo de lançamento e recolhimento das pedras do chão com maior facilidade. Eu agradeço a todos vocês e espero vocês para a próxima aula. Essa aula é a de jogo. Nós estamos resgatando esse jogo, que é o jogo das 5 Marias, que é um jogo da cultura popular, bem trabalhado, muito antigo mesmo esse jogo, trabalhado, competitivo e também divertido.